Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula de língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Isabel e o assunto de hoje vai ser o quê? Produção de texto, para a gente finalizar todas as questões relacionadas aos textos jornalísticos. Então, o que nós vamos fazer hoje? A gente já produziu uma notícia. E hoje nós vamos produzir o quê? Mensagens do leitor. Então, a gente estava estudando na aula passada as cartas, os comentários que leitores fazem a respeito de determinados assuntos que eles estão acostumados a observar. Então, eles emitem a opinião deles através dos comentários em sites e as cartas aos jornais impressos ou revistas. E hoje o nosso trabalho vai ser esse. Nós vamos produzir mensagem do leitor. Então vamos lá. Então nós temos aqui 3 imagens, olha só. Nós temos três pessoas lendo o jornal. E hoje o que nós vamos analisar aqui é o seguinte, o que as expressões deles podem nos dizer relacionado ao conteúdo que eles estão lendo. Então, nós temos a primeira imagem, que é uma mulher, ela está com um jeito meio assim, né, assustado. A outra está mais serena. E o terceiro ali, que é um senhor, está com uma cara muito boa, né, não parece muito satisfeito. Então, vamos ver o que a gente pode analisar disso daí. Então, as expressões dessas 3 pessoas revelam o quê? Você conhece alguém que escreve para jornais ou comentários em sites ou blogs? Que notícia faria você saltar da cadeira para escrever a um jornal? Então pensem bem, no primeiro texto ali, na primeira imagem, a gente observa que a mulher ela está espantada. Provavelmente alguma notícia ruim. Na segunda, ela deve estar lendo alguma matéria mais tranquila, que está fazendo bem para ela. E na terceira, o senhor ali não deve estar concordando com aquilo que ele está lendo. Deve ser alguma coisa que está deixando ele insatisfeito, alguma noticiário, de repente, né? Queimadas, quem sabe. Então, o que a gente pode analisar aí? Dessas 3 personagens lendo esse jornal, esses jornais, cada uma delas poderia emitir a opinião delas a respeito do conteúdo que elas estão lendo, certo? Então, vamos lá. Cartas e e-mails pessoais são mensagens que destinamos a interlocutores mais íntimos. Então, tudo aquilo que a gente escreve pessoal, né, mais pessoal, a gente vai destinar a pessoas que nós temos mais intimidade, que são os familiares, os amigos, namorados, entre outros. Esse gênero de mensagens, no entanto, não se restringe apenas às relações pessoais. Quer dizer, você não escreve cartas somente ou manda e-mail somente para quem você tem um relacionamento mais próximo. Escreve-se também para destinatários com quem se tem menos relações sociais formais, certo? Nas últimas aulas de leitura, você leu e analisou as cartas e os comentários dos leitores, que são enviados aos veículos de comunicação, os jornais, as revistas, sites, etc. Vamos relembrar agora a diferença entre ambos, entre a carta e os comentários. A carta do leitor tem, em geral, a mesma estrutura das cartas tradicionais. Local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. É escrita de acordo com as normas padrão do padrão culto da língua. A linguagem também se ajusta ao destinatário da mensagem, se é para um jornalista, leitor ou editor do veículo. Apresenta sempre o motivo da mensagem. Se vai ser uma mensagem para elogiar, para criticar, para reclamar, sugerir alguma coisa, e argumentos que o justifiquem. Ou seja, se você for elogiar a matéria, você vai dizer por quê. A mesma coisa se você for reclamar ou criticar, você tem que justificar. Os e-mails enviados por leitores apresentam linguagem e motivação, elogiar, criticar, semelhantes às das cartas. A diferença mais significativa entre eles reside na estrutura do texto, que é adequado ao suporte. Por isso, nos e-mails não se insere local e data. Em local determinado, antecipa-se o assunto do texto. Então, nós temos lá
antes da gente começar a escrever, um local que a gente pode já antecipar qual vai ser o assunto do texto que vai ser escrito naquele e-mail. Então, olha lá, um exemplo, né? Essa aí é uma tela de computador que tem a mensagem de um e-mail. Então, lá em cima a gente observa que já vem tratando do assunto que vai ser escrito no corpo do texto. E os comentários do leitor? Como são esses comentários, né? Esses, por sua vez, são mais sucintos que as cartas. São mais curtos, né? São escritos em linguagem mais informal, né? Não é tão padronizada da norma culta da língua. Em geral, já se iniciam pela motivação do texto, sem qualquer introdução. Então, esse daí é um exemplo, né, de comentários que são escritos em blogs, em sites de notícia. Olha lá. Então, são textinhos mais curtos e a linguagem é bem menos informal. Na aula anterior de produção de textos, você leu que nem toda notícia interessa a todas as pessoas. Por isso, esses textos são produzidos tendo em vista determinado público-alvo, né? Para quem que ele se destina? Geralmente, para pessoas que têm coisas em comum, tipo idade, sexo. Leia as notícias a seguir e, a partir do que elas informam, escolha qual delas levaria você a escrever uma mensagem ao jornal ou site noticioso. Então, nós vamos ler aqui algumas notícias e depois você, com mais calma, vai escolher qual delas poderia se escrever uma mensagem e enviar para esse jornal ou esse site noticioso. Então, vamos ver a primeira notícia. Preço do petróleo sobe. Rússia confirma a renovação de corte de produção por 9 meses. Então, esse é o título da notícia 1. Os preços do petróleo nos Estados Unidos saltaram no início da manhã de segunda-feira, depois que a Rússia confirmou que a OPEP e seus aliados estenderiam seu contrato de corte de produção por 9 meses. Enquanto uma trégua no atual conflito comercial entre os Estados Unidos e a China ajudou a diminuir as preocupações sobre uma desaceleração da economia global. Então, essa é a primeira notícia. Agora vamos ver do que se trata a segunda notícia. Por ano, Brasil lança 2.000 carretas de cascalho com óleo no fundo do mar. Então, observe que aí nós temos um título e depois a gente tem um subtítulo. Olha lá, os cascalhos sujos são retirados no momento em que as brocas das plataformas de petróleo perfuram o fundo do mar para chegar ao óleo. Um imenso lixão está se formando no fundo do mar brasileiro, alimentado por milhares de toneladas de cascalho encharcado de óleo, em decorrência das perfurações em campos de petróleo feitas sem o devido tratamento ambiental. O problema é grave, porque pode envolver a liberação de substâncias contaminantes como elementos cancerígenos. A apuração do jornal Estado de São Paulo, junto a técnicos do setor, revela que uma série de divergências de entendimento sobre o assunto, envolvendo o IBAMA e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, simplesmente deixaram o tema sem solução. O resultado é o descarte de sedimentos sem critério técnico e acompanhamento ambiental. Então, a gente observa aí que as notícias ainda são relacionadas à questão do meio ambiente. Notícia 3. O que nós temos aí? Ó, uma foto, né? Uma tartaruga gigantesca. E o título diz o seguinte: espécie em extinção. Quer dizer, pode, com o tempo, né, se continuar do jeito que está, acabar, não existir mais. Então, esse é o título. Aí nós temos um subtítulo: tartaruga de mais de 300 quilos é encontrada encalhada em Praia do Leste. Por que será que ela foi encontrada nessas condições? Então, ó, é uma tartaruga de couro, animal, é uma espécie ameaçada de extinção. Então, vamos ver a notícia. Uma tartaruga de couro de mais de 300 quilos foi encontrada encalhada no balneário da Praia de Leste, em Pontal do Paraná, litoral, ontem. O animal adulto foi rebocado pela equipe do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, com a colaboração de comunitários e Prefeitura de Pontal, e encaminhada para o Centro de Reabilitação.
Despetrolização e Análise de Saúde da Fauna Marinha do Centro de Estudos do Mar da UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná. A tartaruga é uma espécie ameaçada de extinção e impactada pelos resíduos plásticos produzidos e utilizados pelos seres humanos, segundo os pesquisadores da universidade. No início da manhã de hoje, mesmo considerando o avançado estágio de decomposição do animal, amostras biológicas seriam coletadas para auxiliar no entendimento quanto às características biológicas e causa de morte do animal. Então, a questão é muito grave, né? O animal acabou ficando encalhado na praia e, em decorrência disso, ele morreu. Tudo por conta da questão do petróleo que é jogado nas águas, o plástico e tudo mais. Esses animais, eles se alimentam desse plástico achando que é algas, né? Então, vai tudo para o intestino e aí acontece toda a situação deles acabarem morrendo. Agora pense e responda. Qual dessas 3 notícias levaria você a escrever uma mensagem ao jornal ou site noticioso? Escreva então essa mensagem, seguindo o seguinte planejamento. Releia a notícia e defina, anotando no seu caderno. Que tipo de mensagem você escreverá? Uma carta, um e-mail, um comentário? Qual será o motivo de sua mensagem? Você vai criticar, apoiar ou sugerir alguma coisa? Quem será o destinatário da mensagem? Primeira versão, você vai escrever a mensagem de acordo com as características do gênero escolhido, carta, e-mail ou comentário. Seu texto não precisa ser longo, mas deixe claro o motivo de sua mensagem e apresente pelo menos uma razão para isso. Utilize linguagem adequada ao destinatário e ao local onde sua mensagem será divulgada. Aí faça a revisão. Revise o texto que escreveu respondendo às questões do quadro a seguir. Toda vez que responder não, volte ao texto e faça as modificações necessárias para aprimorar. Depois que você revisou tudo, de acordo com aquele quadro que a gente sempre coloca para vocês, você vai fazer a elaboração final. Então, o quadro é esse. Você vai observar a estrutura, verificar se você fez exatamente como precisa ser, e na tabelinha ao lado você vai escrever sim ou não. Feito isso, depois que você respondeu todas as questões, aí sim você vai voltar ao texto e ver aquilo que você não fez ou aquilo que você fez e precisa melhorar alguma coisa e fazer a revisão. Feito isso, o que você vai fazer? Vai passar a limpo e vai depois mandar aos seus professores. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Escreva bem o seu texto com calma, escolha direitinho a notícia que você vai querer comentar ou escrever uma carta a respeito ou até enviar um e-mail. Faça a revisão, mande para o seu professor. Tenho certeza que todos vão adorar ler o seu texto. Tenham todos bons estudos e até a próxima aula. Tchau, gente!